Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Nós estamos aqui começando uma reunião online para a leitura da palavra, né? Para a leitura da Bíblia. Nós queremos fazer isso de uma maneira constante, semanal. Queremos fazer isso juntos. Eu pretendo não fazer isso de uma maneira somente uma pregação e um ensino bíblico, mas eu quero fazer isso num formato de compartilhar. Quero que os irmãos tragam. Nós vamos ter, vai ser o livro de Atos nesse primeiro momento. Nós vamos estar lendo nessas próximas semanas todo o livro de Atos. E aí os irmãos que quiserem estar lendo e relendo o livro de Atos na sua casa, que possam pegar aqui durante a semana, na próxima quinta, ou hoje, né? E tragam daquilo que você, né, ouviu da parte de Deus. Que o Senhor possa falar com você, que a palavra ela seja viva e realidade, ela seja algo que seja prático nas nossas vidas, amém? Então vamos fazer isso de forma prática, e que uns edifiquem os outros aqui nesta reunião, amém? Esse é o nosso coração, é isso que eu quero pedir aos irmãos, quero deixar aqui a liberdade para que você possa também ministrar, amém? Não estou sendo eu que estou ministrando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração pela leitura, e você tem a liberdade no nosso meio de trazer revelação através daquilo que Deus fala no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Como a gente não está numa roda, que dá para a gente saber qual que é a sequência aí, quem que seria o próximo, eu não vou fazer aquela leitura que cada um lê um versículo. Eu vou ler todos os versículos, e aí eu vou parando, né, no decorrer da leitura, para nós compartilharmos e falarmos a respeito da leitura. Amém? Então vamos começar. Livro de Atos, capítulo 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que a escolhera, foi levado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. Isso aqui, né, o livro de Atos, se eu não estou enganado, foi Lucas que escreveu, não é isso? Os irmãos, o livro de Atos foi Lucas, e aqui, né, alguém que foi testemunha de tudo aquilo que viveu ali, né, junto com os discípulos, junto com Jesus. E é maravilhoso, ele começa já explicando que Jesus voltou depois de morto, ressurreto, voltou durante 40 dias, andou entre eles. Imagina que coisa maravilhosa, né? Da decepção de ter visto o sonho, né, morrendo, né, o Messias, o Rei dos Reis, aquele que creram que reinaria sobre eles naquele tempo, né, ser morto de tal forma, ser sepultado, e de repente o corpo desaparece, e todos ali sem saber o que fazer, muitos voltaram a fazer suas atividades, né, achou que aquilo foi só um sonho, e de repente ele aparece entre eles e fica com eles durante 40 dias. Eu fico imaginando o que foram esses 40 dias, irmãos. Eu não sei se esse povo comeu durante esses 40 dias. Provavelmente sim, porque Jesus, né, tinha ceia com eles o tempo todo, mas imagina 40 dias de Jesus ressurreto. Não é Jesus andando entre eles como um homem comum, é Jesus glorificado. Os irmãos conseguem imaginar isso? Tremendo demais. Será que a gente vai ver isso?
aqui na Terra, durante esse tempo, eu acho que, assim, nenhum estudo bíblico, né, apresenta nenhuma evidência de que nós vamos viver 40 dias ou um retorno temporário de Jesus, né? Tudo aquilo que nós sabemos da palavra é que Jesus voltará, né, para reinar durante 1000 anos aqui na Terra. Isso é aquilo que nós temos como estudo das Escrituras, né? Algo mais aprofundado. 1000 anos. Amém. Versículo 4 diz: e comendo com eles, olha lá, eles não estavam passando fome não estavam de jejum por conta dos 40 dias. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, a expectativa depois que Jesus partiu, depois desses 40 dias, deu orientação para que eles aguardassem a promessa do Pai do derramar do Espírito Santo, que aconteceu ali no Pentecostes, né? Algum comentário, alguma coisa que os irmãos gostariam de falar sobre esse primeiro começo aqui? Por enquanto, nada. Amém. Verso 6. Qual versão você está lendo? Desculpa falar isso, mas... Almeida, revista e atualizada. Ara. Beleza. Tá bom? Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Como eu falei, a expectativa deles é que Jesus estabelecesse o reino dele ali naquele momento, desbancasse todos os romanos que estavam ali, né? E ali o reino dos judeus aconteceria com toda a glória, com toda a pompa, né? Mas Jesus, enfim, respondeu-lhes, né? Jesus respondendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Você consegue imaginar a cena, não? Então, está ali ele dando instruções, falando: não te compete saber quais são os tempos e as épocas, não é para agora o reino, estabelecimento do reino como vocês imaginam. Estou estabelecendo um outro reino, um reino que é muito mais elevado, muito mais, que transcende este governo terreno, né? Transcende esse sistema mundano, e esse reino está dentro de vós. Dentro de vós. Este reino foi estabelecido aí dentro, de cada um de vós, né? E aí ele fala: e recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder. Irmãos, isso aqui não é passado. Tem muitos teólogos aí e pastores que pregam que isso aí aconteceu lá e passou e acabou. Recebereis poder foi só para aquela época. Hoje em dia nós não recebemos poder mais. Eu não creio assim, irmãos. E eu tenho visto que nós recebemos poder no momento que nós nos convertemos. Houve uma transformação, assim, clara, de coração, de pensamentos, de desejos, de apetites, né? Claro, um temor santo veio a fazer parte das nossas vidas. Eu sei de mim. Comigo aconteceu isso. Foi assim um conflito enorme na época que eu morava na casa com os meus pais. Isso aconteceu. Foi o poder que veio sobre mim. Isso veio sobre vocês, cada um de vocês, irmãos. E recebereis poder.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, enfim, até os confins da terra. Aí, no versículo 10, continua dizendo, e estando eles com os olhos fitos no céu... isso eu acabei de ler, né? Não, continua. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então Jesus sobe na frente deles, a nuvem cobre, e vem 2 anjos e se colocam, se posicionam ao lado deles. Imagina a cena. Jesus, se nós pudermos ver essas coisas hoje, Pai. Eu creio que nós podemos ver coisas desse tipo hoje. Eu creio que nós podemos ter visões nesse nível. Eu nunca tive de ver os anjos, né, posicionados ao meu lado. Eu nunca tive visão de anjos, né? Mas eu creio que, né, eu não sei se alguns dos irmãos tiveram, mas eu já... Não, eu não. Irmãos que tiveram esse tipo de experiência, né? E lhe disseram, os anjos, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir, virá do modo como o viste subir. Ele virá de novo. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Engraçado que eles destacam aqui com as mulheres, né? Então tinha aquela coisa mesmo da separação, né, dos homens e das mulheres. As mulheres não podiam participar de certas programações e tal. Ali não, ali estava todo mundo junto. Todo mundo junto. Hoje em dia parece que é as mulheres quem mais perseveram em oração, né? Não quero falar nada aqui, mas... Deus tem que fazer os homens dobrarem mais os joelhos. Amém? Então, amados, a escolha de Matias. Então, aqui no versículo 15, diz assim, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, aí entre parênteses, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, Pedro estava no meio de 120 pessoas ali, no meio desses irmãos, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aí entre parênteses, né? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Fecha parênteses. Ele estava pregando para essas pessoas, e eles tinham conhecimento de que Judas tinha se suicidado, né, que esse campo tinha sido comprado com preço de sangue, né? E ele se matou ali. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. Então, o que acontece? Eles recitaram esse texto ali no livro dos Salmos para justamente dizer que se cumpriu uma profecia de que haveria um traidor e que esse sairia do meio deles. É interessante essas interpretações do Velho Testamento, as interpretações dos livros dos profetas, dos livros de Salmos, né? E a forma como eles encaixam, eles têm interpretação no momento em que algo está acontecendo. Então, eles interpretaram que esse texto, no livro de Salmos, falava desse tempo e desse momento em que eles estavam vivendo ali. É algo muito interessante.
se não me engano, está em Salmos 99, né? 99, versículo 20, desculpa, Salmo 69, no versículo 25. Amém? E também em Salmo 109, verso 8, para quem quiser anotar, né? Esses dois trechinhos. Então, amados, isso aqui, inclusive eu quero fazer um parênteses também. Todo livro da palavra de Deus, ele é um livro profético. E ele se manifesta, essa palavra, ela se manifesta em situações das nossas vidas. Muitas vezes você declara um salmo, que nem nós fizemos nesse domingo, né? O Salmo 40. Você declara aquele salmo, ele tem poder sobre a sua vida, e ele, muito certamente, ele estabelece coisas na sua vida. Quando você declara com fé, ele se cumpre naquilo que você está declarando. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é usada como arma, como instrumento no mundo espiritual. Nós precisamos ter esse conhecimento. E o entendimento da palavra, tudo aquilo que está escrito profeticamente, serve para os dias de hoje. Nós podemos trazer coisas que foram faladas em provérbios para situações do nosso cotidiano, para coisas práticas das nossas próprias vidas. Amém? Fecha parênteses. Então, ali eles fizeram isso e tiveram a interpretação de que precisavam substituir. Esse texto eles leram para dizer, precisamos agora substituir a posição de Judas. Precisamos colocar outro no lugar dele. Então, o versículo 21, né? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos. Revela-nos. Nós estamos lendo esse texto pedindo a mesma coisa. Revela-nos, ó Senhor, o entendimento dessas palavras. Revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindos a sorte recair sobre Matias. Sendo-lhe então votado lugar com os 12, com os 11 apóstolos, que agora se tornaram 12. Amém? Algum ponto, amados, que os irmãos querem colocar em relação a esse capítulo 1? Fala aí, Ivan. Irmãos, paz para quem eu não cumprimentei. O que salta no meu coração na leitura, né, desde o começo, é a característica de Deus e de Jesus de ser de trabalhar no processo e ser progressivo nesse processo, né? É interessante quando a gente vai fazendo a leitura que primeiro Jesus ele aparece para os discípulos que perseveraram e seguiram ele durante os 3 anos, perseveraram. E ele aparece para eles. Jesus não apareceu para todo mundo. Jesus aparece para aqueles que perseveraram. Amém. Jesus come com eles durante 40 dias. E depois disso, Jesus dá uma outra direção. Jesus fala, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, é um processo. Amém. E a nossa vida com Deus, ela se encaixa nesse processo. Né? Não é que Deus ele fala com todos, ele quer ter essa intimidade com todos, mas não são todos que entram. Porque muitos se perdem nesse processo, né? E sempre todos que se perdem, ele volta para buscar, só que nem todos querem voltar. Pedro se perdeu. Pedro e Judas se perderam nesse processo da crucificação. Jesus foi lá e buscou Pedro. E com certeza Jesus falou ao coração de Judas, mas Judas decidiu não voltar. E Judas já não estava mais aqui nesses 40 dias, né? Sim. E aí é interessante de ver a progressão desse falar de Deus e manifestar de Deus, né? Uma vez eu ouvi que Deus ele não responde a perguntas, Deus responde a respostas. Né? Interessante. Então nós respondemos a Deus e Deus responde a nós. E é interessante porque a gente vê isso aplicado nesse primeiro capítulo, né?
E aí Jesus fala, João batizou com água, eu vos batizo com o Espírito Santo. Ou seja, teve um processo lá atrás. Primeiro teve que batizar com água, agora eu vou vos batizar com o Espírito, e a gente vê esse processo se seguindo, né? E aí, é interessante que os discípulos perguntam a Jesus, e agora que o Senhor vai restaurar o reino? Aquilo que não está no tempo do processo, Jesus fala, não cabe a vós saber, não é seu tempo. Então, ó, não é o momento. Ouça a minha voz e seja guiado. Não é você que vai ditar o decorrer das coisas aqui. Você apenas tem que ouvir e dar o próximo passo naquilo que eu falei, né? E aí continua a sequência, né? Confia no processo, né? Tipo, confia no processo. Entra no processo, né? Não determina o processo, não cabe a nós determinar. Vai ser agora o reino, Jesus? Então, sempre quando os discípulos vinham, Jesus falava, não é agora. Você precisa esperar que não é isso daqui, não cabe para esse momento, não é para esse tempo. Para esse tempo é o quê? Vocês agora vão esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E é interessante, Jesus faz isso, Jesus sobe. E aí fala que os discípulos estavam fazendo o quê? Comendo, olhando no celular, olhando no Facebook, não. Voltou a trabalhar, vou lá voltar para a pescaria, né? Voltar a pescar, não. O que eles falam? Qual que é o próximo processo? Olhar para o céu. Quando eles olham para o céu, aí que eles veem os dois varões de branco. Eles olharam para o céu, viram os dois varões de branco, eles recebem outra direção, né? Dos varões de branco, que são os anjos, que era voltar para Jerusalém, né? Eu anotei aqui meio por cima, eu tenho que ler de novo para ver se era exatamente o que os anjos falam para eles, mas os anjos dão uma direção. Ou seja, volte para Jerusalém agora até que do alto seja revestido de poder, se eu não me engano é isso. Ou seja, há uma sequência processual dentro da vontade de Deus, não na nossa. Na nossa a gente pode falar, não, eu quero isso, Deus, eu quero saber o tempo, eu quero saber do reino, eu quero pegar a espada, quero arrancar a cabeça de demônio, eu quero ir para cima. Deus fala, não é esse tempo. O tempo é de vocês voltar para Jerusalém, porque vocês vão receber algo. E eles ficam até receber, né? E até aguardar. E aí não chegou nesse momento ainda, então a gente não pode... A gente falou domingo sobre essa coisa de esperei confiantemente no Senhor. A história do aguardar. Mano, esse negócio de aguardar não é fácil. Tem que ser crente de verdade. E eles aguardaram unanimemente em oração. Tipo, eles se reuniam ali e ficavam aguardando como se não tivesse mais nada para fazer na vida. A expectativa era tanta. Imagina. Era uma expectativa muito forte de algo, assim, eu espero qualquer coisa. Eu paro de trabalhar, eu paro de comer, eu paro de sustentar a minha família, né, para aguardar aquilo que ele falou, aguarde. Né? Então, será que nós daríamos as mesmas respostas hoje, Ivan? Não sei. Né? Tipo, para de fazer o que você está fazendo e vai aguardar. Vai aguardar naquele lugar. E fique ali, enquanto você não receber. Uau! Né? Mas eu acho que todos nós conhecemos esse lugar. Alguns pararam em alguma voz de Deus e não deram sequência no próximo estágio. Né? Às vezes Jesus já falou para alguns de nós, aguarde. A gente foi fazer o quê? Pescar. Parou de esperar. Aí nesse lugar, parou de esperar. Né, nesse lugar não tem mais fala. Nesse lugar Deus não está falando mais, porque ele estava falando aqui e eu fui para cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui agora e voltar para onde ele falou. Aliás, você tocou num ponto que é uma lição que eu aprendi e que é para o resto da minha vida, tá? Quando Deus nos dá uma direção, ele não vai falar de novo para você enquanto não cumprir aquilo que ele falou. Ele não vai te dar outra direção e ele não, assim, ele te deu uma direção, você, né, fez o que ele falou ou não conseguiu fazer, ficou esperando, ele não vai te dar outra direção enquanto você não der aquela resposta. Enquanto ele não cumprir aquilo pelo qual ele falou que era para ser feito. Ele não vai dar outra direção. Então, faça, cumpra, espere que seja cumprido, para aí sim vir a próxima direção. Porque muitos param no meio do caminho, não perseveram, e aí perdem a próxima direção. Isso. Eu aprendi isso na prática e, assim, algumas vezes eu. Porque fiquei na surdez do que Deus... Tipo, Deus, o senhor não fala mais comigo? Aí Deus, sim, eu já falei. Então aguarda. Né? Me lembro muito bem lá nos Estados Unidos, a gente querendo voltar. Senhor, nos dá a resposta. Não, eu não mandei vocês voltarem. Eu mandei vocês irem. Vocês ainda estão indo. Entendeu? Faça tudo. Ainda que às vezes
Espera ainda seja ir pro... Ainda que às vezes ainda seja ir para o deserto, né? Espera. Estou te levando para o deserto. Exato. Espera terminar o processo. Na hora que terminar o processo, você recebe a próxima orientação. Mas antes de terminar o processo, ele não vai dar outra palavra, ele não vai dar outra. De fato, a Selma escreveu aí forte, Selma. Isso aí é uma lição que, quando a gente aprende, faz diferença na nossa vida. Porque esse lugar de paz a gente precisa encontrar. Glória a Deus, gente. Amém. Tá fluindo. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê isso, só a última coisa que eu vou falar. A gente vê isso na própria vida de Jesus, né? Que tudo que estava nos evangelhos fala assim: e desceu José para o Egito, para que se cumprisse o que estava escrito. Né? E Jesus foi para Nazaré, para se cumprir o que estava escrito. Né? E Herodes matou as crianças, para se cumprir o que estava escrito. Então, há um lugar onde tudo está escrito que nós podemos viver, e há um lugar onde nós vamos fazer nossa vontade, bater cabeça e ficar frustrado. Né? E assim, às vezes vai ter que voltar lá no começo, porque perdeu todo o processo. Tipo, vai acabar perdendo a bênção do final do processo, vai ter que voltar lá no começo. Né? Amém. Continuando, capítulo 2, que horas são? 9h04. Nós vamos até as 9h30, amém, irmãos? Vamos fazer sempre, toda quinta-feira, 1 hora de leitura, amém? Então vamos lá, capítulo 2. Aliás, não, a gente começou às 8, né? Os irmãos vão comigo até 9h30? Sim. Só pede 10 minutos, aí cada um te dando 10 minutos, a gente chega. Aleluia. Isso aí é do pastor Dene. O pastor Dene também? Aleluia, 7 vezes. Amados, está fluindo, hein? Vamos, assim, eu tô sentindo aqui a presença de Deus nisso aqui, cara. Esse livro aqui é preciosíssimo. Ale, eu tive uma percepção diferente. Você prefere que eu compartilhe outra hora ou do capítulo 1? Do capítulo 1? Opa, não, agora. Já. Ali quando falou que Jesus esteve 40 dias, é lógico que já me brilhou os meus olhos para a quarentena, né? Que a gente está vivendo hoje. E aí, logo depois, vem essa pergunta, né? É agora que o Senhor vai devolver o reino ao povo de Israel? É agora que você vai fazer? É agora que vai voltar? E aí, eu me lembrei de tantas vezes de pessoas que nem são crentes e que têm feito essas perguntas esses dias. É o fim do mundo? Será que Jesus vai voltar mesmo? E é muita gente de diversas religiões que estão perguntando isso. É uma pergunta muito atual. Né? Olha só, quando isso foi escrito e eles estavam perguntando, hoje todo mundo, quem crê e quem não crê, está fazendo a mesma pergunta. Né? E o que me chamou a atenção foi a resposta dele, né? Que não cabe a nós sabermos isso. Não cabe a nós ficarmos preocupados se é agora ou não, se o coronavírus é sinal de não sei o quê, sinal, sabe? Isso não cabe a nós ficar pensando. Cabe a gente e preocupado com isso, sabe? Porque o motivo dessa pergunta hoje em dia não é simplesmente estar mais próximo de Jesus, de ver o propósito cumprir, a promessa cumprida. Não é esse o propósito dessa pergunta hoje em dia. O propósito dessa pergunta é o medo. O medo de ficar, o medo de ficar, o medo de vai acabar mesmo. Então, as pessoas têm perguntado isso baseado nas circunstâncias atuais, né? E a resposta que ele dá depois brilhou assim de um jeito, abriu de um jeito os meus olhos que eu nunca tinha visto antes. Quer dizer que ele falou assim, vocês estão preocupados se eu vou voltar ou não amanhã, sendo que eu falei para vocês se preocuparem em desfrutar do poder que eu deixei. Amém, Aline. E esse poder, ele é o poder mais poderoso do universo, que tem o poder de paralisar tudo que está acontecendo. Uau. Então, se a gente parasse de focar naquilo que o óbvio está dizendo e desfrutasse desse poder para gerar aquilo que nós queremos que aconteça, que é a vinda do Senhor Jesus, a gente está fazendo o que é certo. E não somente esperando, com medo e acuado, esperando, será que agora? Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou? Olha lá
os stories de perguntas que estão rolando aí no Instagram, todo mundo pergunta, perde a salvação? Perde a salvação? Então, assim, as pessoas estão completamente movidas pelo medo esses dias, fazendo essa pergunta baseada no medo. E que a gente possa acordar e ter o foco correto em usar o poder que nos foi deixado naquele momento para combater o mal que nós estamos vivendo hoje. Amém. E assim, isso que você falou, eu tenho até a acrescentar aqui que é o nosso tempo de oportunidade. Esse medo, nós temos uma palavra de esperança. Nós podemos alcançar essas vidas, principalmente que não conhecem a Jesus, praticamente estão pedindo, pelo amor de Deus, me apresenta as boas novas. Quais são as boas novas que você tem para me contar? Aquelas que você recebeu um dia, aquelas que você conheceu um dia, aquelas que não só te contaram, mas você tomou para si agora como sendo a sua vida inteira, de eternidade a eternidade agora. Me conta essas boas novas que eu quero ter a certeza de que eu tenho essa eternidade me esperando também. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, viu, Aline? É um momento de oportunidade. Acho que agora é o momento do evangelho crescer. Está sendo gravado. As pessoas estão aceitando. Está sendo gravado isso aqui. Isso aqui vai para o YouTube. As pessoas estiverem ouvindo isso aqui, que ainda não conhecerem ao Senhor Jesus, estão convidadas a conhecê-las através da leitura da palavra, através do conhecimento da Bíblia, através das nossas vidas, daquilo que nós podemos dar, daquilo que nós conhecemos dele. Estão convidadas a conhecer. A partir desse vídeo, nós estamos tocando a vida de uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Estão convidadas a trocar o medo pela esperança, né? Aleluia! É isso mesmo. Nós temos a boa nova do Evangelho vivo dentro de nós. Nós temos uma boa notícia para quem quiser ouvir. Amém? Existe uma boa notícia. Esse mundo, ele não é o fim. Ele não, a nossa vida aqui na Terra, não, quando nós morremos, não é o fim, não é quando acaba. Existe uma eternidade depois disso. Aleluia. Bem, excelente. Deve. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos já estão assistindo toda essa trama do universo, porque tem um propósito para isso tudo estar acontecendo. Os anjos estão vendo tudo isso. E nós estamos dando testemunho todos os dias. Poderosíssimo isso que você falou. Uau! Nós estamos escrevendo Atos 29. A história não acabou. Aleluia. Gente, está muito bom isso aqui. Tem tempo ainda. Vou aproveitar. Vou aproveitar esse tempo. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje vocês vão dormir super bem. Eu te garanto que vocês vão deitar hoje o sono do justo. Né? Se vocês estavam preocupados, hoje vai ser o dia que vocês vão dormir o sono do justo. Vocês vão dormir super bem essa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus, quando ela entra, ela nos edifica, nos fortalece, nos consola. Amém? Capítulo 2. Quer ler, Evandro? Você está com a revista atualizada aí? Ih, travou, Evandro. Ixi, ficou só a cadeira. É o flash. Deixa, então eu vou ler aqui, vou continuar lendo, vai. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Oh, Jesus! E encheu toda a casa, irmãos, aonde você está agora. Oh, esse vento impetuoso vai entrar na sua casa em nome de Jesus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes consentia que falassem. Aleluia. Essa é uma das manifestações sobrenaturais de expressão do batismo do Espírito Santo. Amém? O falar em línguas, né? Para quem ainda não teve essa experiência, para quem ainda está buscando isso, né? Isso é o que você busca. Então, se você ainda não teve essa... Oi, Brian! Se você ainda não teve essa experiência, busque isso com o seu coração, né? Com sua... E aí, meninão? Com o seu encargo, com o seu empenho, porque é um dos sinais do Espírito Santo na sua vida. Amém? E você recebeu isso. Às vezes as pessoas não falam, às vezes elas reprimem esse dom, né, do falar em línguas, elas reprimem por desconhecimento, por medo, por deixar a mente, né, tentando entender o que está acontecendo. Né? E a palavra fala que quando o Espírito se manifesta, a mente se torna infrutífera. Né? As coisas do Espírito, elas são incompreensíveis para o nosso entendimento humano. Amém? Então aqui houve uma manifestação poderosa de algo que eles não entendiam, mas por estarem tão intensos ali naquela busca, o Espírito como fogo derramou sobre eles, um em cada língua, e eles começaram a falar outras línguas que eles não conheciam. E aí, continuando sobre esse dom, né, fala, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, tinha gente que falava inglês, obviamente não era inglês, sei lá que língua que era, né? Ou outras línguas. Mas como se fosse hoje o inglês, o espanhol, até o hebraico, né? De Jerusalém, enfim, chegou gente toda, da chinês, japonês. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Está acontecendo. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Imagina. Dá medo. Ia dar medo um negócio desse. Esse povo estudou aonde a minha língua natal? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que queres tu dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Esses que deviam estar bêbados, né? Para falar um negócio desse, não mover desse, né? Porque não entenderam um negócio tão poderoso e sobrenatural desse porte, né? É uma coisa maluca. Né? Então, assim, manifestações que, meu Deus, que é isso? O que os irmãos querem falar alguma coisa sobre essa questão do dom de línguas? Alguma dúvida que gostariam de esclarecer hoje? Algo que, né, enfim, aquilo que você sempre teve vontade de perguntar, mas nunca perguntou?
Ou se quiserem falar algo também. Uau, uau, aleluia. Sim, aleluia. Que bênção, mano. Que bênção. Amém. Bênção, Felipe. Amém. Então, nós paramos aqui no versículo 13, né? Eu creio que por conta do horário, a gente até pode deixar para continuar a partir do versículo 14 na próxima semana. Como o livro de Atos tem 28 capítulos, né? Assim, provavelmente a gente vai passar um bom tempo aí lendo, né, esse livro. Mas assim, não sei quanto a vocês, eu não tenho pressa. Cada página dessa aqui, assim, a gente tem coisas tremendas para compartilhar e se quiser ficar a noite inteira. Uma página, né? Então, os irmãos, o que eu espero, né, que os irmãos estejam acompanhando a leitura de casa também, assim, durante a semana você lê antes, né, da gente vir para a reunião. E na reunião também você ter o seu espaço, a sua liberdade para você estar ministrando também sobre aquilo que Deus falou com você. Amém? Nós temos essa liberdade aqui. E glória a Deus por isso. Amém. 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 A Alessandra é do grupo da Aline, né? Oi, Selma. Olha a Selma aí, ó. Oi! Oi! E aí? Oi, oi. Oi, papai! Olha a Irene. Olha lá, papai. Oi. Tudo bem, Selma? Tudo bem? Papai, olha que bom. Mostra aí a Bíblia aí que você está lendo também. Eu estou aqui para falar com você. Amém. Tá falando com Deus? Aleluia. Amém. Alguém mais? Selma, quer falar alguma coisa? Só dizer que foi uma grande bênção, né? Que com certeza a nossa noite vai ser diferente, né? A Amém. palavra ela tem um poder muito grande de nos acalmar,
de nos trazer alegria, conforto, refrigério, né? E que possamos estar juntos nessa caminhada até o fim, né? Para nos fortalecermos juntos, né? Amém. É isso. Glória a Deus. Eu tenho uma expectativa, irmãos, que vocês não vão conseguir ficar sem ler os próximos capítulos antes de mim. Minha expectativa é que vocês vão começar a ler 2, 3 vezes esse livro de Atos. E a gente vai debruçar nele com muito apetite, né? Com muito desejo, assim, de degustar, de comer, né? É o tipo de comida que é gostosa de comer, né? Então, eu estou com essa expectativa. Hoje é o primeiro dia, nós estamos só aquecendo os motores, né? Mas eu tenho grandes expectativas para esse tempo de leitura que nós estaremos fazendo, amém? Amém. Eu queria que fosse todo Amém. dia, né? Mas como todo mundo tem compromisso, e aí eu quero fazer de um jeito que dê para participar, tá bom? Que não fique pesado para os irmãos e que a gente possa estar juntos todos, o máximo possível. Amém? Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Então, olha, Deus abençoe a sua noite, você tenha o sono do justo, né? Que o Senhor possa te dar hoje sonhos proféticos, possa falar ao seu coração, continuar ministrando aí, né, na sua vida, e que até a semana que vem aí a gente tenha um grande testemunho, inclusive daquilo que nós estamos orando, amém? Eu creio que Deus está operando também no milagre na vida dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Receba já, que esse é o melhor ano da sua vida. Ô, glória! Amém. Ô, glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Boa noite. Amém. Boa noite.